Já estamos de volta com o seu programa Estilo de Vida. E antes de continuarmos o nosso bate-papo sobre a memória, com o nosso tema de hoje também relacionado à memória, é a habilidade. Antes de responder a nossa pergunta do bloco anterior, a nossa produção do programa Estilo de Vida separou os 7 tipos de memórias e você confere a partir de agora. Memória sensorial é a capacidade de os nossos sentidos visuais e auditivos perceberem a informação. Memória a curto prazo refere-se à informação relevante unicamente para o momento atual. Memórias semânticas é a memória responsável por arquivar o nosso conhecimento da realidade traduzido em palavras. Memória processual, onde guardamos as aprendizagens automáticas, como escrever ou andar de bicicleta. Memória visual auditiva, capacidade de retermos imagens ou sons a longo prazo. Memória de representação perceptual, é utilizada essencialmente nas neurociências. E memória priming, refere-se à rede de conhecimento que o nosso cérebro ativa perante um estímulo, seja ele palavra, som, imagem. Bom, doutor, e respondendo a nossa pergunta anterior, por que as mulheres têm essa habilidade ampliada para fazer várias coisas ao mesmo tempo e os homens já não conseguem fazer isso? Focam apenas em uma determinada tarefa. Nádia, isso realmente está comprovado cientificamente. Embora alguns homens tenham habilidade para lidar com vários assuntos simultaneamente, mas isso tem a ver com a nossa memória genética, nossa memória ontológica ligada lá aos primórdios, em que ao homem sempre foi incumbida a tarefa focada de caçar, de defender, ao enquanto que as mulheres a tarefa de cuidar das múltiplas tarefas, multitarefas, sempre isso historicamente está lá no nosso DNA. A mulher desenvolve essa habilidade de lidar com as crianças, cuidar da casa, cuidar da comida, cuidar e hoje de várias coisas ao mesmo tempo. E hoje a mulher moderna, inclusive, ela tem tarefas fora do lar e mantém as suas tarefas, as suas obrigações domésticas. Então isso daí faz com que vocês, meninas, tenham essa capacidade de lidar com vários problemas simultaneamente. E nós, os meninos, somos mais focados em um determinado assunto. Isso tem a ver com nossos antepassados, a nossa memória genética, que também existe isso daí. Então está aí respondida a nossa pergunta, que é realmente uma dúvida muito frequente, muito se fala, porém a gente não sabia se era verdade, mas foi comprovado através de pesquisas especialistas. Agora, doutor, quais são as doenças frequentes relacionadas à perda de memória? Primeiro vamos retomar a questão dos lapsos de memória. Não pense você que o fato de que começou a esquecer a posição da chave, aonde deixou alguma coisa, esqueceu, deu um branco, foi fazer uma prova, deu um branco lá, esqueceu, teve a incapacidade de recuperar, uma falha de recuperação da memória. Isso pode ser fisiológico, e está relacionado, como já falamos, à atenção. O fator mais comum para o problema relacionado com a memória é uma doença que hoje está muito prevalente, que é o estresse e a depressão. Então, muitas vezes nós somos procurados no consultório com pessoas que começaram a esquecer fatos corriqueiros, têm dificuldade de recuperar informações, e aí nós vamos observar na anamnese que essa pessoa está deprimida, que essa pessoa está ansiosa. E isso não vai aparecer em nenhum exame de imagem, nenhuma tomografia, nenhuma ressonância. Isso vai ser, muitas vezes o paciente já vem ansioso querendo fazer uma tomografia, uma ressonância, para descobrir a causa da sua dificuldade de memória. Memória também tem relação com exercício. Você não viveu isso, mas nós mais antigos que vivemos a questão dos telefones que não tinham agenda própria, como tem hoje o celular, e os computadores não estavam tão presentes aí, nós utilizávamos muito mais a capacidade de atenção, concentração, de codificação, de armazenamento. Hoje nós deixamos para a memória do celular toda a nossa agenda. Então nós utilizamos pouco, nós exercitamos poucos. Dito dessa forma,
A doença mais comum, a depressão e a ansiedade. Lembrar que não exercitar a memória, não ter uma atividade intelectual também prejudica a memória. As doenças degenerativas do tipo vascular, insuficiência vascular, também vão estar presentes, principalmente naqueles pacientes diabéticos, nos hipertensos. Então são doenças que vão se desenvolvendo cronicamente e o indivíduo pode caminhar com uma dificuldade de memória de origem vascular. A mais comum de todas as doenças degenerativas hoje é o Alzheimer. Lembrar para as pessoas que o Alzheimer não é só a perda da capacidade da memória da informação. Existe todo um processo que nós chamamos de demenciação. O que é demenciação? E pode parecer um termo grosseiro para o teu telespectador, para a tua telespectadora, mas a demenciação é a incapacidade, a perda da memória, essa memória de buscar informações descritivas, denotativas, datas, nomes, mas também há uma perda da capacidade de vestir-se, aqueles hábitos, aqueles gestos que ela aprendeu, ela também esquece. Então há uma associação também com transtorno de linguagem, a pessoa começa a ter dificuldade de comunicação. Esse transtorno de linguagem muitas vezes ele pode ser disfarçado dependendo do nível de escolaridade do indivíduo. Por exemplo, uma pessoa de nível elementar, ela não tem muitos sinônimos, então se ela esquecer uma palavra, ela não vai lembrar a palavra. Aquele que tem um vocabulário mais complexo, ele substitui e isso vai disfarçando. Então, a doença degenerativa, a demência, ela cursa com distúrbio de memória, com dificuldade de reconhecer objetos e de realizar atos corriqueiros, como vestir-se. Então é um processo associado. Dificuldade de memória, na grande maioria das vezes, está mais ligado ao processo do dia a dia do que a um processo degenerativo. Para finalizar dentro disso, eu tenho que chamar a atenção para algumas deficiências, principalmente a deficiência de vitamina B12. É comum alguns pacientes começarem a ter problemas neurológicos por deficiência de alimentação, por dificuldade de alimentação. E aí nós não estamos falando de quantidade. A pessoa tem uma mesa farta, mas a mesa farta não tem elementos, não tem qualidade. E aí começam as deficiências e a gente vê pessoas socialmente bem posicionadas, mas com deficiência de vitamina B12. E aí vem os problemas gravíssimos de memória, de concentração, de perda de produtividade no trabalho. Então, assim, por favor, quando você, no teu dia a dia, reserva um período do ano para você fazer uma avaliação, o que nós chamamos de check-up. Bom, e no próximo bloco, você de casa vai acompanhar alguns alimentos que ajudam nessa questão de conservação da memória, já falando sobre a importância dos alimentos, frutas, legumes e verduras também. Agora, doutor, só para finalizar esse ponto, que a gente vai para os mitos e verdades da memória, tem tratamento, então, para esse esquecimento da perda de memória? Sim, primeiro detectar a causa. O tratamento está relacionado diretamente com a causa. Na medicina, na maioria das doenças que nós conseguimos tratar, aliás, todas as doenças nós precisamos fazer o diagnóstico. Esse diagnóstico ele fica melhor quando tratado precocemente. Por exemplo, a questão da vitamina B12. Diagnosticado precocemente, você consegue resolver essa deficiência antes das sequelas. A questão do exercício de memória. É importante que as pessoas tenham atividade intelectual, não pode ficar em casa só assistindo a televisão, a novela, que isso daí vai prejudicar a sua memória. Então, atividade intelectual, uma boa alimentação e uma qualidade de vida esportiva para lidar com o estresse. Isso é fundamental em todos os processos de memória. No resto, precisa fazer o diagnóstico para tratar adequadamente. Agora vamos rapidinho para os mitos e verdades sobre a memória. Quanto maior o cérebro, maior a inteligência, isso é verdade ou isso é mito? É mito. É mito. É mito. Então vamos para a nossa outra pergunta. Beber demais causa danos ao órgão porque destrói os neurônios? Sim, o álcool, o metabolismo do álcool, ele causa danos ao neurônio e as suas estruturas. Então o uso de bebidas etílicas
em demasia, e aí essa demasia é complicado, mas é o uso habitual de bebidas alcoólicas, principalmente as destiladas, que têm alto teor de álcool, elas causam dano ao sistema nervoso como um todo, tanto que existe uma doença causada pelo esse uso abusivo, doença neurológica, não estamos nem falando das doenças hepáticas, das doenças metabólicas, né? O delírio tremens, o indivíduo entra num processo de tremor, o corpo começa a ficar tremendo, não consegue mais controlar os movimentos, e aí depois entra num processo de demenciação. Doutor, muito obrigada pela sua presença hoje no programa Estilo de Vida. Pena que o nosso tempo é curto, tinha mais coisas para falarmos aqui, então muito obrigada pela sua participação. Até a próxima. Nádia, até a próxima. Obrigado aí. Obrigada, bom dia. Realmente o esquecimento é um dos males do século XXI devido à nossa tecnologia. Então é importante nós utilizarmos daqueles jogos do passado, jogos de memória, jogos lúdicos para a criança, incentivando cada vez mais essa questão, essa inteligência intelectual realmente. Então você de casa, papai e mamãe, deve ajudar sim as crianças. Além disso, aliado com exercício físico, pode ajudar e muito. E no próximo bloco nós falamos aqui a respeito dos alimentos, da importância desses alimentos, da vitamina B12 para a nossa memória. No próximo bloco nossa produção separou alguns alimentos para você e nós vamos mostrar. Até lá!